Alô, alô, acho que já estamos ao vivo. Muito bom dia a todos. Vamos continuar aqui com o nosso néctar da leitura do Srimad Bhagavatam, primeiro canto, capítulo 9. Hoje é o verso número 24, né? Srimad Bhagavatam traduzido e comentado por sua divina graça, a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então agora botei o fone, vai melhorar um pouco o som. Verso 24. Sa ele Deva Deva, o Supremo Senhor dos Senhores, Bhagavan, a personalidade de Deus, Pratikshatan, bondosamente espere. Kalevaram, corpo, Yavat, enquanto Idam, este corpo material, Hinomi, possa abandonar Aham, eu. Prasanna, alegre, Rasa, sorrindo, Aruna, Lochana, olhos vermelhos como o sol da manhã. Ulasat, belamente decorado, Mukha Ambujaha, a flor de lótus de seu rosto. Dhyana Pataha, no caminho de minha meditação, Chaturbhuja, a forma de 4 mãos de Narayana, que é a deidade adorável de Bhishmadeva. Então o verso é o seguinte: Sadeva Devo Bhagavam Pratikshatan Kalevaram Yavadidam Hinomyaham Prasannaha Sarunalochanolasam Mukham Bhujo Dhyana Patas Chatur Bhujaha. A tradução é a seguinte, repitam comigo, por favor. Oxalá, meu Senhor, que tem 4 mãos e cujo rosto de lótus, belamente decorado, com olhos tão vermelhos como o sol nascente, está sorrindo, bondosamente espere por mim, no momento em que eu estiver abandonando este corpo material. Interessante. Vou ler de novo o verso. Oxalá, meu Senhor, que tem 4 mãos e cujo rosto de lótus belamente decorado, com olhos tão vermelhos como o sol nascente, está sorrindo, bondosamente espere por mim no momento em que eu estiver abandonando este corpo material. Então o pessoal já começou aí a mandar coraçãozinho, a mandar joinha e a escrever hashtag quarentena transcendental. Então vamos ler aqui o significado dado por Srila Prabhupada. Bhishmadeva sabia bem que o Sr. Krishna é o Narayana original. Sua deidade adorável era o Narayana de 4 mãos, mas ele sabia que o Narayana de 4 mãos é uma expansão plenária do Senhor Krishna. Então, né, para quem não está tão familiarizado assim com a nossa filosofia, é explicado que no mundo espiritual existem muitos planetas. Na verdade, a Bíblia fala disso, Jesus fala disso, né, que há muitas moradas na casa do meu Pai. E de fato a gente entende assim também. Existe uma morada suprema que é chamada Goloka Vrindavana, que é onde a forma original de Krishna se encontra. Essa forma original é chamada de Shyam Sundara, aquele que tem um corpo da cor de uma nuvem carregada de chuva, e por isso ele é Sundara, muito belo, ou Ati Sundara, muito belo, né? E essa é a forma original, e dessa forma se expandem várias outras formas Narayanas, de 4 braços. E a gente está vendo aqui que Bhishmadeva, ele tinha uma relação com uma dessas expansões de Krishna, não diretamente com Govinda, com Shyama Sundara, mas ele sabia, ainda assim, que Govinda
é a fonte de tudo, é a fonte das outras encarnações que são plenárias, né? São manifestações plenárias, são plenas de potência espiritual também. Então é muito interessante, né? Agora, vamos continuar aqui. Indiretamente, ele desejava que o Senhor Shri Krishna se manifestasse em seu aspecto de Narayana de 4 mãos. Aí a gente pode perguntar, poxa, mas né, se Krishna é a origem, por que ele quer ver, contemplar uma forma que não seja original? Acontece que o devoto, ele já tem uma relação com Krishna. E essa relação com Krishna, a relação que ele tem com Krishna, para ele é plenamente suficiente, ele não precisa mudar isso, né? Então Bhishma tinha amor por Narayana, tinha uma relação por Narayana, mesmo sabendo que Govinda é a fonte de Narayana. Assim como no mundo espiritual, por exemplo, você pode dizer, as gopis, as vaqueirinhas são as mais elevadas, né? E aí todo mundo quer ser uma gopi? Não. A pedra no mundo espiritual está feliz de ser uma pedra, né? A pedra pensa, poxa, eu estou aqui esperando, qualquer momento o Krishna vai se sentar aqui, ele precisa dessa pedra, ele vai sentar aqui, vai lanchar com seus amiguinhos e ela quer continuar sendo uma pedra. Isso acontece, Krishna satisfaz a todas as entidades vivas no mundo espiritual e aqui também a gente sabe disso, só que aqui nossos desejos não são puros, né? Mas lá ele intercambia amorosamente com as pedras, com os pavões, com as árvores, com os rios, com as gopis e com todo mundo. E todo mundo está plenamente feliz com a relação que tem com Deus, né? Com Krishna. Muito interessante. Então, como eu disse, Bhishmadeva, como a gente leu aqui na verdade, o Bhishmadeva queria que Krishna manifestasse essa forma de 4 braços, essa forma Narayana. Um Vaishnava é sempre humilde em seu comportamento, embora fosse 100% certo que Bhishmadeva estava se aproximando de Vaikuntha Dhama, ou seja, do mundo espiritual. Logo após deixar seu corpo material, ainda assim, como um Vaishnava humilde, ele desejou ver o belo rosto do Senhor, pois após abandonar o presente corpo, ele poderia não estar mais em condições de ver novamente o Senhor. O Vaishnava não é presunçoso. Embora o Senhor garanta a seu devoto puro a entrada em sua morada, aqui Bhishmadeva diz, enquanto eu não abandono este corpo. Isso significa que o grande general abandonaria o corpo por sua própria vontade. Já falamos sobre isso, ele recebeu uma bênção que ele poderia escolher a situação específica na qual ele decidisse abandonar o corpo. Ele decidiu abandonar o corpo num leito de flechas. Ele havia sido flechado por Arjuna, flechas de amor, na verdade. Ele estava feliz da vida por ter sido, ele escolheu assim, né, ser flechado por seu neto favorito, o grande guerreiro Arjuna, e ele se deitou na cama de flechas ali, e todos se reuniram, já falamos sobre isso, a descrição é belíssima, inclusive Krishna está ali, e ele está glorificando Krishna e aos devotos, né? Então ele poderia escolher, e ele escolheu estar nessa cama de flecha. Qualquer um escolheria uma condição de muito conforto, né? Mas para mostrar que um devoto é transcendental, ele ficou deitado numa cama de flecha, mas ele tinha a garantia da presença de Krishna. Então aqui diz, ele não estava sendo forçado pelas leis da natureza, ele tinha transcendido toda a influência material. Ele era tão poderoso que podia permanecer em seu corpo enquanto desejasse. Ele obteve essa bênção de seu pai. Desejou que o Senhor permanecesse diante de si em seu aspecto de Narayana, de 4 mãos, para que se concentrasse nele e assim ficasse no êxtase de sua meditação. Então sua mente se santificaria pelo pensamento sobre o Senhor. Nos 2 versos anteriores que lemos ontem, ele fala disso, né? Que a mente atenta, fixa em devoção a Krishna e a pessoa cantando constantemente, esse processo purifica a mente, santifica a sua mente, né? Então, dessa forma, ele não se importava como e para onde ele iria. Um devoto puro nunca está muito ansioso
por voltar ao reino de Deus. O devoto sabe que voltar para o reino de Deus é a solução de todos os problemas, mas ele não está ansioso, ele quer servir, ele quer ser um instrumento nas mãos de Krishna, ou aqui nesse mundo ou no mundo espiritual. Tem uma oração bela de Chaitanya, é a quarta oração, 4 versos do Sikshastaka, que Chaitanya diz: Nadhana, eu não quero riqueza, Nadjana, eu não quero seguidores, Nasundarim, eu não quero belas mulheres, Kavitamva, eu não quero erudição mundana, Jagadish Kamaye, meu querido Senhor do Universo, Kamaye, eu não desejo nada disso. Nadhana, Nadjana, Nasundarim, Kavitam, Jagadish Kamaye, Mama, Vatmani, Ishware, Bhava, Tad Bhaktira, Haitukito aqui. Eu nem sequer desejo me libertar. Eu posso, inclusive, nascer uma e outra vez desse mundo, contanto que Bhakti Bhavati, que eu pratique a devoção pura. Se você me conceder a devoção pura, meus problemas estão resolvidos, mesmo aqui nesse mundo material, né? O nosso problema é que nós não temos consciência de Deus. Nosso problema real é que nós não somos conscientes dele, não sentimos sua proteção, não desfrutamos do amor espiritual, dessa relação espiritual amorosa, e sentimos um vazio dentro de nós. Esse é o nosso verdadeiro problema. Então, quem desenvolve esse amor espiritual, esse prema, naturalmente se sente absolutamente satisfeito, está pleno dentro dele mesmo, e para ele se libertar, sair desse mundo ou ficar nesse mundo não é tão diferente assim. E aqui Prabhupada diz isso, que um devoto puro nunca está muito ansioso para sair desse mundo, ele aceita o que Krishna reservar para ele. Ele depende inteiramente da boa vontade do Senhor. Ele fica igualmente satisfeito, mesmo que o Senhor deseje que ele vá para o inferno, né? Porque se um devoto for para o inferno, o que ele vai fazer? Ele vai pregar, ele vai falar de Krishna, ele vai juntar um pessoal, vai fazer lapidar, vai transmitir a consciência de Krishna. Tem uma situação que é engraçada, que uma vez Prabhupada estava com alguns devotos e perguntou para os devotos o que uma máquina, um debulhador de milho faria no mundo espiritual. Aí ninguém entendeu a pergunta, né? Um debulhador de milho no mundo espiritual. Os devotos falaram: não sabemos, Prabhupada. Ele disse: vai debulhar milho, porque a única coisa que o debulhador de milho sabe fazer é debulhar milho. Então, onde você colocar o devoto, ele vai fazer o quê? Ele vai cantar Hare Krishna, ele vai servir a Krishna, ele vai falar de Krishna, ele vai tentar despertar a consciência de Krishna no coração dos outros. Então, para ele, em qualquer lugar, até o inferno, é um lugar que não é um problema. E nós lembramos da próprio exemplo de Prabhupada, né? Prabhupada saiu de Vrindavana, ele vivia no templo de Radha Damodara, um lugar completamente transcendental, com as deidades assim muito importantes, e tem ali a pedra que Chaitanya Mahaprabhu pisou, né? E ficou marcado a pedra de Govardhana. Fazer parikram ali é um néctar, lugar onde tem um samadhi de Rupa Goswami, de Srila Vishwanath Chakravarti, um lugar muito, muito importante, muito sublime, mas Prabhupada saiu de lá e espontaneamente, voluntariamente, foi para o lugar infernal, que é Nova York, para espalhar a consciência de Krishna, e ele disse que ele se sentia mais bem-aventurança estando no inferno de Nova York, falando de Krishna, resgatando as almas, do que ali, em Vrindavana, cantando o santo nome e cuidando de si mesmo, né? Então, definitivamente, quando a gente serve a Deus, como Krishna diz no final da Bhagavad Gita, aquele que ensina esse segredo supremo aos devotos é o mais querido para mim, jamais haverá outro mais querido, e ele tem o serviço devocional garantido, ele vai voltar para o mundo espiritual, que já garante isso, né? Então, se uma pessoa que resgata os outros é o mais querido, certamente o nível de bem-aventurança que ele sente também é superior, né? Então aqui, Prabhupada está dizendo que o devoto fica satisfeito até se o Senhor deseja que ele vá para o inferno, ele vai, tranquilo, né? O único desejo que um devoto puro acalenta é que possa estar sempre com a atenção absorta em pensar
em pensar nos pés de lótus do Senhor despreocupadamente. Bhishmadeva queria apenas isto, que sua mente se absorvesse em pensar no Senhor e que ele morresse assim. Essa é a maior ambição de um devoto puro. O devoto puro também tem ambição, né? Isso é um ponto interessante, a gente fala muito sobre isso, que, por exemplo, não desejar nada significa ter desejos espirituais. Não ambicionar nada significa ter ambições espirituais. O devoto não é uma pedra, ele tem metas, ele tem ambições, mas não são ambições materiais, são ambições que não dependem de fatores materiais, depende dele, no sentido de que ele tem que criar as condições para que ele tenha mérito para obter as suas ambições, né? Então a gente está vendo aqui uma parte do Bhagavata muito interessante, falando da morte de um devoto puro de Krishna, no momento que ele abandona o corpo, né? E a gente sabe que a morte, realmente o momento da morte é muito crítico. Todo mundo tem medo da morte, né? Porque é um momento que a gente desconhece e na verdade, o que vai acontecer, não só quem está morrendo ali tem medo, mas os amigos, os parentes principalmente, também ficam com medo. É uma situação assim muito obscura, né? É difícil, na hora da morte é dito que passa um filme, todos os desejos, né, vêm à tona e o corpo às vezes atinge uma temperatura muito elevada, depois cai para uma temperatura muito baixa, fica difícil você, tranquilamente, eu vou cantar Hare Krishna. Não é qualquer um que vai conseguir isso, né? Inclusive, Krishna fala no capítulo 8, o capítulo 8, ele tem uma boa parte dele que ele fala sobre esse momento de abandonar o corpo. Ele diz que qualquer que seja assim o desejo, o estado de consciência da pessoa no momento derradeiro, isso vai definir como ele vai nascer, em que condições ele vai nascer, qual vai ser o próximo corpo dele, em que planeta ele vai nascer, com que grau de inteligência, de saúde, de facilidades, de dificuldades materiais, né? Vai depender no momento final, que ele tiver, o estado que ele tiver atingido, é o resultado da sua própria existência. E também, Krishna garante que aquele que no final da vida pensa nele, consegue meditar nele, ele vai ser transferido para o mundo espiritual. Krishna garante isso, né? Se a gente se absorve nele, a gente vai ser transferido para o mundo espiritual. Agora, a nossa consciência nesse mundo, ela recebe muitas influências durante a nossa vida. Basicamente, podemos dizer que existem 4 estados de consciência, a gente pode dizer, ou pelo menos 4 níveis de consciência. Consciência influenciada por tamas, que é o modo da ignorância, consciência influenciada pela paixão, que é Raja Guna, consciência influenciada pelo modo da bondade, e finalmente a consciência transcendental, que é o que Bhishmadeva está manifestando aqui. Ele está em consciência pura, consciência transcendental. Por isso, ele vai ser definitivamente transferido ao mundo espiritual. Prabhupada disse que era 100% garantido isso, né? Por exemplo, eu mencionei os outros modos, bondade, paixão e ignorância. Quando a consciência está predominantemente no modo da ignorância, o que acontece? A pessoa, ela decai, não é? Se ela abandona o corpo com a consciência sob a influência de tamas, do modo da ignorância, ou ela vai cair em planetas inferiores, ou ela vai, inclusive, receber um corpo não humano na próxima vida. Então é um perigo muito grande, né? Se a pessoa abandona o corpo com a consciência no modo da paixão, ela reencarna em formas humanas de vida. E se ela abandona o corpo no modo da bondade, ela se eleva a planetas superiores, ainda materiais, mas planetas celestiais com uma qualidade de vida superior. Agora, se abandonamos o corpo com consciência espiritual, com compreensão espiritual, com devoção por Krishna, aí voltaremos ao mundo espiritual. Que Krishna garante isso no capítulo 8, mas isso não é tão fácil assim, né? Nós vamos precisar praticar a consciência de Krishna a vida inteira. Não adianta pensar que
eu vou ficar em Maya, vou ficar absorto em gozo dos sentidos, no final da vida eu vou pensar em Krishna. Não vamos pensar. Só se nós realmente praticarmos esse pensar durante a nossa vida. Por isso que Chaitanya Mahaprabhu recomendou que nós cantássemos o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É uma recomendação, Kirtaniya Sada, sempre Sada, Hari, Deus, o nome de Hari. Hari significa aquele que remove os obstáculos, né? E Kirtaniya, cantar. Então, Kirtaniya Sada Hari, devemos estar sempre cantando, porque primeiro o cantar, ele erradica as sementes pecaminosas, a semente de desejos mundanos que já estão dentro de nós. E o cantar constante vai destruindo, vai erradicando essa semente, vai limpando o nosso coração e nós vamos estabelecendo uma relação com Krishna. Nós vamos, na verdade, preparando a nossa consciência para conseguirmos fixar a nossa consciência em Krishna, né? Não é da noite para o dia, por isso que devemos praticar isso com seriedade a vida inteira e por isso que a disciplina espiritual é extremamente recomendada. Todo devoto tem seu sadhana diário, que ele acorda, ele canta sua japa, ele adora uma deidade, ele reverencia Krishna, ele oferece o alimento a Krishna, ele está sempre querendo ler os livros e é muito importante a leitura, eu tenho falado muito disso, né? E agora a gente tem tempo para ler um pouco mais, para poder fixar nossa mente e sair dessa energia pesada que muitas vezes a gente cai de lamentação, de medo, de pânico, né? Então o cantar é uma grande bem-aventurança. Chaitanya recomendou que nós praticássemos. Na verdade, existe um capítulo no Chaitanya Charitamrita, uma conversa de Chaitanya com Rupa Goswami, que ele vai explicando item por item o serviço devocional e ele enumera 64 itens que são muito importantes, que você vai encontrá-los no Néctar da Devoção, mas depois de enumerá-los, ele fala que 5 são os mais importantes, são imprescindíveis, e depois ele fala que 2. Então os 5 são exatamente o cantar do Mahamantra, viver num lugar sagrado, estudar o Srimad Bhagavatam, adorar Krishna, uma deidade de Krishna, e nos associarmos com os devotos. Essas 5 coisas são muitíssimo valiosas, as outras são detalhes, que em alguns momentos podemos praticar, em alguns momentos não são tão importantes, mas essas 5 são compulsórias, né? Está sempre associado com os devotos, lendo o Bhagavatam, Bhagavad Gita, os livros devocionais, criando uma atmosfera devocional na sua própria vida, se não pudermos viver numa comunidade, né? E cantarmos os santos nomes e nos associarmos. Acho que eu falei das 5. E 2, no final das contas, são, como eu disse também, as mais importantes, que são sempre pensar em Krishna e nunca esquecer de Krishna, né? Então, por que nós devemos viver num ambiente espiritual? Por que nós devemos estudar o Bhagavatam? Por que nós devemos cantar o santo nome, nos associarmos? Para pensar em Krishna, para não nos esquecermos de Krishna, né? Então, desses 5, sobra 2. Pensar sempre em Krishna e nunca esquecer de Krishna, que é só um, na verdade, né? Ou pensar ou não esquecer é a mesma coisa. Então, muito interessante. Então, estamos assim, vendo aqui o final desse capítulo, Bhismadeva. A gente sabe que ele vai ter um final assim maravilhoso, espetacular. E aqui nós vemos que ele está se preparando para isso e é motivo de inspiração para a gente também, né? Entender esse ponto, ok? Então agradeço a todos vocês e eu agora vou procurar perguntas, ok? Vamos lá. Olga Coutinho, de Volta Redonda, tudo bem, Olga? Lio Pinheiro, não sei de onde você é, deixa eu ver. La Paz, Bolívia. Fui Bakhtin em Salvador. Obrigado pela aula mais uma vez. Ok, Bakhtin, Lio. Vamos ver aqui, a Desirê tem uma pergunta, acho eu. Deixa eu ver. Sim, Jai Gurudeva. E o que acontece quando abandonamos o corpo em bondade, devido à purificação da vida espiritual, mas ainda não realizamos tudo? Mesmo assim,
Ainda vamos para os planetas superiores, pois me recordo que mencionou que mesmo nesses planetas existe uma fila de pessoas querendo encarnar na Terra, pois é melhor para a autorrealização. Poderia, por favor, falar sobre isso? Sim, Desirê, muito bem, né? Você vai encontrar no capítulo 6 da Bhagavad Gita uma dúvida, não igual, mas tem uma relação com isso. A Arjuna pergunta para Krishna, o que acontece com o yogi, com o transcendentalista malogrado, que realmente praticou, deixou a vida material, renunciou, se esforçou, mas não alcançou a perfeição. De repente ele atingiu só o modo da bondade, né? O que vai acontecer com ele? Ele deixou a vida material e não obteve o resultado final. Uma pergunta boa, e Krishna fala, Arjuna, fica tranquilo, aquele que pratica o bem nunca é dominado pelo mal. Existem duas situações, Krishna falou. Se essa pessoa avançou, não muito, mas avançou um pouco, ela vai aos planetas celestiais, sim, vai nascer como semideus, mas em planetas, na associação com sábios, com devotos, e com uma qualidade de vida muito boa, ela vai conseguir se purificar ainda mais, depois ela nasce aqui. Depois de estar por um certo tempo lá, que não é o mais interessante, né? Mas se ela avançou um pouco mais, que ela não simplesmente praticou yoga sem consciência de Krishna, mas com consciência de Krishna, servindo a Krishna, aí ela nem vai aos planetas celestiais, ela nasce novamente na Terra, mas nas famílias de transcendentalistas, nas famílias de devotos, e ela vai se sentir inclinada naturalmente a continuar a sua vida espiritual. E aí Krishna diz, esse nascimento é muito raro nesse mundo. Então as crianças, filhos dos devotos, né, que estão tendo essa oportunidade, devem aproveitar essa oportunidade. É uma condição muito rara, como ontem, um filho de devoto, Nimai, ele disse que o pai dele, os pais ensinaram ele que a última coisa que ele tem que falar antes de dormir é Yato Yato Yamitato Nishinha, que é onde quer que olhe eu vejo o Sr. Nishinha Deva, que é a manifestação de Krishna, metade leão, metade homem, que protege os devotos. Então imagine, desde criança ele aprendeu uma coisa maravilhosa, né? E ontem eu falei isso antes de dormir, eu prometi para ele, e antes a última coisa que eu falei ontem foi Yato Yato Yamitato Nishinho. Onde quer que eu olhe, eu vejo o Sr. Nishinha Deva. Viu, Nimai? Não sei se você está vendo aí hoje a palestra. Jai Janice, Janice é a Bhakti lá de Petrolina, ok. Paulo Lima, tudo bem, Paulo Lima? Bhaktivedanta é o melhor remédio contra a depressão do homem moderno, e quem falta propósito e é acometido de um profundo vazio em seu coração. É isso aí, Paulo, valeu. Jai Satinandana, quarentena transcendental, muito bem. Davi Machado, Hare Krishna, Nanda Vallabha, Jaya, Jai Vrajabhumi, Ciro de Vraja. Ok, Ciro, vocês estão no bem bom aí, hein? Então, só no bem bom aí, em Vrajabhumi, com Krishna Balarama, com grandes almas. Vamos lá, Maria das Graças, também agradecendo. Boas risadas, Palguna, vamos ver se tem mais perguntas. Silmara, Geraldo Jorge, lá de Juiz de Fora, Magali, de Porto Alegre, Alice, Lamartina, mãe da Cita de novo, Dalson, Daive H, de Caxias, que legal, Nimai. Vamos ver se é uma pergunta. Vida simples, pensamento elevado, como podemos trazer isso para um devoto pai de família Vaishya? O senhor poderia detalhar melhor. Ai, ai, observação, vida bem turbulenta. Para de chorar, rapaz. Para de chorar, Daru Krishna. Você está chorando demais. Você está com a faca e o queijo na mão. Veja bem, né? Você tem uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos, construiu uma casa muito legal, está com uma empresa chamada Prabhu, em homenagem ao seu Jagannatha. Você tem tudo. Tem o grupo Lapidar, tem a associação, tem um guru, está tudo certo. Para de chorar, meu amigo. Não reclama, não. Esse momento aí é para a gente pensar na vida e baixar a nossa paixão. Não quero ver choradeira nenhum, tá? Rangadev KJ, lá aqui de perto de São José. Cuidado, hein, Ranga? Ouvi dizer que São José está com muita gente aí contaminada. Jerônimo, tudo bem, Jerônimo, do Rio de Janeiro? Marcela, que é
Malati, Jai Guru Maharaj, Bhishmadeva, e mais de um verso começa com Oxalá. Oxalá, na verdade, é uma palavra árabe, né? Wa, Shala, Alá. Tomara que Deus, né? Tomara Deus, assim, é uma interjeição que você está chamando e pedindo e torcendo pela misericórdia de Deus, né? Também Oxalá, acho que é Yorubá, né? Significa o Deus da criação, mas nesse caso é tomara, pudera, né? Tomara que isso aconteça, que Krishna permaneça aqui comigo. É o que Bhishmadeva está falando, né? Kunti, Rosângela, Mahatma Vidura, com a fotinho lá que eu estou junto com ele, bacana. Rosângela, Bruna, Daniel, Alex, que é o Atmarama, Tati, Maísa, Madhava Priya, Carla Muniz, lá de Porto Alegre. Tudo bem, Carla? Família tá legal? Outra Madhava Priya, essa aqui eu acho que é lá de Recife. Vamos ver se eu acho mais uma pergunta aqui. Paulo Lima, o senhor está dando uma força valiosa a todos nós. A quarentena transcendental é uma benção. Obrigado. Carol Bicalho, como é que você está, Carol? Acho que eu apertei alguma coisa errada aqui. Apertei alguma coisa. Na verdade é Chaitanya Priya. Estava sentindo falta de vocês aí de BH, hein? Legal que você apareceu. Fique aí. Shrimati, amo esse verso. Nilamadava Nimai. Aline Pérez, Jai Maharaj, aqui é a Aline Govinda, do Rio de Janeiro. Eu sei, Aline, eu vi sua fotinho, me lembro. Acredito que a relação de cada um com Krishna é extremamente pessoal. Meu pai desencarnou numa situação difícil. E me preocupo com a condição mental que ele partiu. Está a minha preocupação e os pensamentos de gratidão que mantenho por ele pode ajudar em sua condição, Hare Krishna, com certeza. Ontem tivemos uma pergunta parecida, né? Com certeza, né? Se a gente manda vibrações e canta o santo nome, ora Krishna pelos nossos pais, eles vão ser beneficiados. E à medida que a gente realmente aceita a orientação de Krishna e pratica, com certeza todos que estão ao nosso redor vão ser beneficiados. Prabhupada garantiu isso, podemos ficar tranquilos que a gente está fazendo sim a melhor coisa pelos nossos pais, né? Porque você não pode mudar a consciência de uma pessoa, mas você pode, sendo filho de alguém, dedicar-se a Deus, e por ele ter gerado um filho ou uma filha dedicada a Deus, ele realmente também está servindo a Deus. Me lembrei agora de uma coisa engraçada. No comecinho do movimento era Bhakta ainda, né? Eu tenho outro irmão também devoto, Rassananda, e eu me lembro, meu pai era muito gozador, ele já abandonou o corpo, ele era brincalhão, e aí no final ele foi num programa com a minha mãe, e no final os devotos pegavam e davam uma florzinha para os visitantes e pediam uma doação, né? Aí uma devota pegou, deu uma florzinha para ele, pediu uma doação, ele brincou, falou, eu já doei 2 filhos, o que mais vocês querem, né? Eu tenho 3 filhos, já doei 2, tá bom já, né? Ele brincou, né? Talvez ele tenha dado uma doaçãozinha também. Muito legal. Vamos ver se tem pergunta. Débora, tudo bem, Débora? Fabiano, tudo bem, Fabiano? Hare Krishna, um prazer ouvi-lo. Tá tudo bem por aí com a filhinha nova? Alex, Antonione, tudo bem? BH, para lá da Nishinha. Daniel, deixa eu ver se pergunta. Pois é, né? Você acabou de abrir lá o restaurante e já teve esse problema, né? Aqui uma pergunta, Juiz de Fora, Geraldo Jorge. Nos próximos momentos, tempos que virão, como podemos nos ocupar e também ocupar a congregação onde não há templo? Internet, meu amigo. A internet chegou, se não tivesse internet ia ser complicado, né? Internet está aí, podemos estar 24 horas por dia conectados. É o que dá para fazer agora e, evidentemente, não 24 horas. Podemos ler, podemos, né, transformar a nossa casa num templo mesmo, mas a internet eu acho que é muito importante nesse momento.
Gopala de Guru Maharaj, vemos que um dos pontos conclusivos do comentário é a importância do destemor. Qual é a forma de sentirmos coragem, como Bhishmadeva no momento derradeiro? Consciência de Krishna. Consciência de Krishna, uma pessoa consciente de Krishna, ela está iluminada, né? E o problema do medo é a escuridão. Você está num lugar escuro, você tem medo, você não sabe o que está por perto, você não enxerga nada, imagina, pode ter qualquer coisa ali, e você realmente está numa condição difícil. Mas quando a pessoa é iluminada, com a consciência de Krishna, naquele mesmo lugar que ela estava morrendo de medo, ela vê que não há por que temer, né? E a gente vê que Arjuna estava com medo no começo da Bhagavad Gita, aquele exército ali apontando armas para ele, estava com medo. Ele estava sentindo compaixão, mas era uma mistura de compaixão com medo. Ele estava com medo, ele manifestou sintomas de medo, aí Krishna acendeu a luz, né? E, falando sobre a consciência de Krishna, a consciência dele mesmo, no caso, Krishna, e aí ele perdeu totalmente o medo, se tornou completamente destemido, né? E Krishna diz no capítulo 10 da Bhagavad Gita, Tesham evanukam partam maham agyana jantamaha nashayami atma bhavas togyana dipena vashvata. Eu, Krishna diz, por compaixão a eles, aqueles que estão sempre ocupados, praticando serviço devocional, praticando o bhajan, se ocupando, né? Por compaixão, anukam partam, eu destruo com a luz brilhante do conhecimento a escuridão nascida da ignorância. Krishna está no nosso coração. E quando nós meditamos nisso e sentimos a presença dele, certamente a gente sente que não há por que temer, né? Krishna é o meu cocheiro, é o meu quadrigário, e não há por que temer, tendo, né, um guia como Krishna, não há por que temer. O problema é que nós esquecemos disso e aí nos sentimos desamparados, mas de fato não estamos desamparados, especialmente se somos devotos, né, se temos devoção por Krishna. Aí sentimos a presença dele e ficamos completamente tranquilos, né? Prabhupada dá o exemplo de uma criança que ela tem medo naturalmente, mas se ele tem um pai, imagine se ele tem um pai que é campeão, tem o cinturão de campeão do MMA, se ele está com o pai dele, ele mexe com qualquer um, né? Se ele está com o pai dele sozinho, aí realmente ele vai ter medo. Então devemos, o Krishna tem todos os cinturões possíveis, né? Então junto dele nós também não precisamos temer nada. Verdade, Maharaj, mas estou me cuidando, protegido. Ah, tá, porque eu falei de São José, né? Qual a diferença entre Goloka e Gokula? Nenhuma. Goloka, a palavra louca é mundo, né? E Go, vacas, né? E Gokula, Kula significa casa, ou residência, ou morada também. E Go é vaca, mesma coisa. Goloka e Gokula. Goloka, você está falando mais do planeta, e Gokula é uma coisa um pouquinho mais, um zoom, um pouquinho maior, né? O lugar onde Krishna está ali com as vaquinhas, vejo. Quarentena Transcendental, Rafael, quando vens para Floripa, Maharaj? Pergunta para o coronavírus agora, não sei. Raonim Moreno, Jai Maharaj, bom dia, como sabemos com clareza em que modo estamos. Bhagavad Gita dá as descrições, né? Se nós estamos preguiçosos, morosos, lamentosos, inseguros, estamos no modo da ignorância. Se estamos muito eufóricos, mas uma euforia que acaba, ansiosos e assim com muitos desejos, estamos no modo da paixão. E se estamos tranquilos, né? Se a gente está tranquilo, confiante, entusiasta, paciente e feliz da vida, autossatisfeito, a gente está no modo da bondade, né? Jagannath Priya, Jai Maharaj, reverências, gratidão. Acho que é Jagannath Priya de Florianópolis, provavelmente. Rosângela, Gurudeva, quando sonhamos com Krishna ou o visualizamos em meditação, fale um pouco sobre isso. Prabhupada disse que Krishna é absoluto, né? Você pensa nele, se você sonha com ele, qualquer contato com ele é real. Inclusive isso vale para o cantar do Mahamantra, né? Prabhupada dá esse exemplo, que o ferro queima, ou melhor, desculpa, o fogo queima, se você acredita ou não, se você tem fé ou não, se você está vendo ou não. Então quem entra em contato com o santo nome de Krishna, mesmo só ouvindo, sem cantar,
está se purificando, está entrando em contato com esse agente poderoso, purificador, que é o Santo Nome, porque é absoluto. Então a ideia é essa, Cristo é absoluto. Tá? Aí a Débora, que é Gourangi, e Govinda e Gopala. Não sei o que ela está querendo perguntar, mas Govinda significa aquele que dá prazer aos sentidos e Gopala aquele que protege os sentidos. Né? Ana Batista, lá de Friburgo, quarentena transcendental. Chaitanya, tudo bem? Estamos bem, Gurudeva. Liz e Davi mandando um abraço, néctar quarentena. Gosto muito da Liz e do Davi. Um abraço para eles. Eu tenho uma fotinho deles, né, que você me deu. Sempre ela está comigo, viu? Eu sempre lembro deles. Estou sempre mandando good vibes para eles, viu? Arquiteto Rodrigo, acho que é arquiteto, né? Saudações de Caxias. Tudo bem, Caxias? Daniel, que é Dhruvananda, estamos lembrando do cuidado com a imunidade, se alimentando com praçada de qualidade. Isso aí, muito bem. Paulo Lima tem uma pergunta. Como atingir essa falta de ansiedade para voltar ao mundo espiritual se o que mais queremos é estar como o Gopala? No mundo espiritual não estamos melhor colocados para melhor servir ao Senhor? Sim, né? A gente sabe disso. Que todos os problemas desaparecem se estivermos no mundo espiritual. Mas se formos assim devotos puros, a gente vai estar nessa mesmíssima condição. A gente vai estar sob proteção plena também, né? E é lógico, né, que é correto que a gente deseje para o mundo espiritual, mas quando a gente atinge já esse mérito, a gente para de desejar, mesmo estando aqui. Então não é que artificialmente o devoto não deseje para o mundo espiritual, ele deseja, ele quer sair desse mundo. Esse desejo faz com que ele pratique o processo, né? E agora, quando ele atinge a perfeição, ele fala, poxa, nem preciso desejar isso, tá bom aqui. Aqui também tá legal. Então aqui Hari Prasada, quarentena, Vicky Peroni, Jai, Gurudeva, reverências, Jai, Vicky, Porto Alegre, Shridara, meu grande amigo Shidara de Belém, sou seu super fã, eu também, Shidara. Você sabe disso, né? Manda praçada aí para mim do Govinda, tá? Manuka Madhu, Nandavalaba, Anantacharya. Anantacharya também pode pedir música fantástica, tá todo dia aí. Mariana Tardelli. Uma dúvida, só podemos alcançar a realização na forma humana em planetas superiores, isso não é possível? Parece que não, por incrível que pareça, né? Parece que é só aqui na Terra que a gente pode se autorrealizar. Aqui é o lugar de pegar o voo de volta a Vaikunta. Nos planetas celestiais, a gente está lá tendo karma bom de desfrutar ou de nos aperfeiçoarmos. E no planeta inferior, o karma ruim de nos purificarmos, né? De sofrermos, nos purificarmos através do sofrimento. E no planeta intermediário, como a Terra, a gente está no meio termo, livre para tomar decisões. Então, nós estamos numa condição muito, muito legal, muito favorável agora. Divyang Devi. Maharaj, minha filha Nityananda tem 4 anos e faz muitas perguntas sobre Krishna e muitas vezes não sei responder e ela fica brava, porque ela quer respostas, tá vendo? É o que eu falei, essas crianças são grandes almas e ela está empurrando você para cima de Vyang. Você tem que estudar, você tem que falar humildemente para ela, falar, olha, eu não sei responder isso, me dá aí 24 horas, amanhã eu te respondo, eu vou estudar. É seu dever responder as perguntas espirituais da sua filha, é seu principal dever, faça isso, ok? Maharaj, quem é Maria das Graças Santos? Podemos ler simultaneamente o Bhagavad Gita de Prabhupada e o seu, para os iniciantes, facilitaria o nosso entendimento. Com certeza, eu fiz para isso, né? Eu fiz para isso. E hoje ainda tem um terceiro Bhagavad Gita, que é o guia de estudo de Acharya Deva, o Idayananda Das Goswami. Tem gente que lê os 3, é muito legal isso. Estudar é muito bom. Shridhara, Haribom, Mahatma, Anantashvarya Kijaya, de novo aqui a Carolina. Com sua proteção, que é a Chaitanya, estaremos sempre bem. Ótimo, né? Deixa eu ver, e a Durani, se ela tem uma pergunta.
Maharaj, comente, por favor, sobre o advento de quando a esposa do Sr. Shiva abandona voluntariamente o corpo no fogo com consciência plena. Qual a profundidade da atitude da esposa do Sr. Shiva? Então, né, o esposo dela ofendeu o Shiva. Aliás, desculpa, o pai dela, Daksha, ofendeu o Shiva, e como o corpo dela tinha sido gerado pelo pai dela, ela, como ela é muito poderosa, ela, através do poder místico dela, abandonou seu corpo e trocou de corpo. Então ela já não é mais filha de Daksha, né? A ideia é essa, você não deve aceitar ofensas, né? E ela ficou decepcionada com o pai dela, que ofendeu o maior de todos os Vaishnavas, que ainda era e é o esposo dela. Então ela se desconectou, cortou os laços familiares, né? E teve situações que Prabhupada falou para os devotos fazerem isso, não abandonar o corpo e se auto-imolar, né? Não isso. Mas que tem certas situações que os pais realmente você não pode manter uma relação, porque infelizmente eles estão prejudicam certas situações, mas mais na frente a gente pode recuperar essa relação, eu já vi muito isso, tá? Henrique Jai Maharaj, da Bahia, tudo bem, Henrique? Bahia é muito bom. Espero que o senhor venha à nossa terra, eu também espero. Olha só, Lê, esqueci o nome dela, eu sei quem é. Ela teve uma filhinha, um filhinho agora. Qual é o nome dela? Me diga o seu nome, tá? Eu sei que a mãe dela de Petrópolis, eu não sei se ela está morando em Petrópolis. Muito bom poder ouvir seus ensinamentos novamente. Temos um novo filhote, 6 dias de vida. Parabéns, que Krishna abençoe ele. Cante Hare Krishna no ouvido dele. Lembranças para o seu esposo também. Krishna sempre em nossos corações, pensamentos e escolhas. Eu também nunca esqueci de vocês, tá? Espero que a gente se veja. Agora cuide muito bem dessa joia, dessa grande alminha que está aí. E felicidades para vocês. Por aí vai. Mahaguru, tudo bem? Vai ter aula todo dia? Mahaguru, você está atrasado. Está tendo aula todo dia, 7h15 da manhã e 7h15 da noite, viu? Minha, pelo menos, né? Maria Rita, quarentena, Salvador, Bahia, Nimai, Daro, tudo bem, né? Obrigado, então, acho que por hoje é só, e agradeço, tá sendo muito legal poder interagir com vocês, né? Isso é uma das coisas boas, né, que esse momento está trazendo, essa oportunidade de estreitar mais os nossos relacionamentos. Agora, por exemplo, nesse momento tem 120 pessoas assistindo simultaneamente, né? 120 pessoas é um bom número. É difícil você dar uma aula às 7h15 da manhã num templo com esse número de pessoas. Então o fato de estar todo mundo em casa tá sendo muito bom, né? Então é isso, agradeço e espero vocês 7h15 da noite para lermos a Bhagavad Gita e 7h15 da manhã lermos o Srimad Bhagavatam. E agora chegou aquele momento que todo mundo vai colocar hashtag quarentena transcendental, tudo junto, tá? Deixa eu ver aqui, a Lê, ela diz, Helena. Isso mesmo, Helena, agora lembrei, Lê de Helena, né? O Rolf, João Gabriel e Rafael de Petrópolis, legal. Prazer, tudo bem, Sudarang? Prazer. Agora todo mundo aí escrevendo hashtag quarentena transcendental. Vou dar um tempinho para vocês, tá? Escreverem isso. Lília Maria, percebo que quando se quer seguir condutas emocionais, regras, acontecem muitas provocações contra muitas situações se apresentam para impossibilitar. Eu acho que são testes, né? A gente quer mesmo, né? Por exemplo, né? Coisas bobas como os devotos tiravam o sapato para entrar em casa. Não é comum os devotos darem beijinhos. A gente tem uma certa distância, né? Devotos são cremados quando abandonam o corpo. Também, né, a relação de intimidade entre um homem e uma mulher é só entre casados. Ou seja, tudo isso agora as pessoas estão pedindo. As pessoas caçoavam da gente, agora todo mundo fala, tira o sapato, lava a mão, né? Não tenha contato íntimo com ninguém, tudo que a gente já faz, né? Então, acho que com o tempo a gente
esses hábitos vão ser reconhecidos, essas regras, diríamos assim, e são testes, né? Você se propõe a fazer uma coisa, então Krishna fala, vamos ver se você é sério mesmo ou se é fogo de palha, né? Catarina Nepomuk, que é a cantora lá acho que é João Pessoa, muito legal a música dela. Laís também pode pedir música Fantástico, viu? Junto com a Malati. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Todo mundo já está lá no Quarentena Transcendental, né? É isso então, pessoal. Hare Krishna. Até amanhã. Todas as glórias a Srila Prabhupada.